Olá, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem, se cuidando aí, né? Espero que a grande maioria já tenha tomado a primeira dose, já está indo para a segunda dose aí da vacina. E hoje retomamos aqui, então, os nossos seminários. E, em especial, hoje a gente tem um convidado, um ilustre convidado, alguém que já há muito tempo gostaria de conhecer e eu acompanho um pouco o seu trabalho, eu gostaria de, eventualmente, a gente ter alguma colaboração aí no nosso grupo, que é o professor Dr. Álvaro Crosta. O Álvaro, ele é geólogo, né? Então tem a ver com uma vertente do nosso grupo, a gente de dinâmica, mas a gente está querendo tender cada vez mais para essa parte física, né? Dos corpos que a gente estuda. E o Álvaro é uma autoridade na parte de estruturas de impacto, principalmente aqui no Brasil, na América do Sul, né? E ele é graduado em geologia pela USP, fez mestrado no INPE, doutorado no Imperial College, da Universidade de Londres, e atualmente é professor titular da Unicamp, e além de ser membro da Academia Brasileira de Ciências, né? E o professor Álvaro vai falar hoje para a gente sobre o tópico da palestra dele é Titã e sua fascinante geologia. Então, Álvaro, por favor, fique à vontade. Obrigado, Otton. Eu agradeço o convite, um prazer estar com vocês todos aqui e fazer esse contato aí com o grupo. E, da mesma forma, eu acho que é uma boa oportunidade para a gente começar aí colaborações, complementar aí os trabalhos que a gente faz respectivamente, né? Parece que eu estou com um problema na minha câmera, mas eu vou já passar direto para a apresentação. Aí eu espero que vocês consigam acompanhar. Só um minutinho aqui para eu compartilhar. Vocês não estão enxergando a apresentação em modo apresentação, imagino? Não tá aparecendo nenhum compartilhamento ainda, nada. Deixa eu ver aqui. Clique, agora vamos. Apareceu? Não. Agora está vendo, sim, sim. Tá. Eu acho que agora Tem um chegou. delay aí. Está compartilhando, sim, perfeito. Está ótimo. Ótimo. Bom, como o Otton falou, nós vamos tratar de Titã, né? E só uma explanação prévia, por que Titã, né? Já que eu trabalho com crateras de impacto. Vocês vão ver aqui que eu tenho como coautores a Rosalie Lopes e o Mike Malaska. Ambos são pesquisadores do Jet Propulsion Laboratory da NASA, Caltech. E eu passei, em 2019, 2020, eu passei uma temporada trabalhando num projeto em Titã, que é basicamente o que eu vou apresentar, o projeto como um todo, né? E já os resultados que ele tem alcançado depois de 3 anos, 3 anos e meio que ele começou. E é um projeto, na verdade, de astrobiologia, né? Essa sigla que está logo do lado do nome deles, aí, NAI, N-A-I, quer dizer NASA Astrobiological Institute, que é uma rede de pesquisa virtual montada pela NASA para tratar justamente de astrobiologia em Titã. Bom, eu contei com o apoio da FAPESP, por isso que está o logozinho da FAPESP aí, para esse meu período de pesquisador visitante lá no JPL. Bom, Saturno, né, o recordista em termos de satélites naturais, com mais de 60, e volta e meia se descobre um pequeno satélite novo, né? Titã, em particular, é um dos satélites de Saturno de grande interesse, primeiro porque ele é muito grande, né?
e dá mais ou menos o tamanho de Mercúrio, né, do planeta Mercúrio, e também porque ele tem certas características que o fazem muito similar ao que pode ter sido uma Terra primitiva, ou seja, o nosso planeta lá atrás, no início da sua formação, né, da história geológica. E Titã passou a ser interessante nos últimos anos, principalmente com os dados da missão Cassini, que até então as observações astronômicas de Titã não permitiam ver muita coisa por conta de uma atmosfera muito densa que Titã tem e que, no máximo, né, permitia que a gente visse uma bolinha amarelinha como essa aqui, né, que era vista de Titã, por exemplo, em 1979, que foi tirado da Pioneer, obtida pela Pioneer 11, né? Essa atmosfera pode ser bem vista aqui nessa outra imagem da Voyager 1, de novembro de 1980. Esse halo azulado aqui justamente representa essa atmosfera bastante densa. E com a missão Cassini, nós pudemos ter, através dos vários instrumentos de sensoriamento remoto dela, né, nós pudemos ter muito mais informações essas que ainda estão sendo processadas, digeridas. Tem saído muita literatura a partir dos dados da Cassini, né, porque, embora ela já tenha parado de operar desde 2017, existe um acervo de dados aí muito grande, e basicamente esse grupo lá do JPL trabalha em cima desse acervo, junto com vários outros grupos aí mundo afora. Além da sonda Cassini, havia também uma pequena sonda chamada Huygens, que desceu até a superfície de Titã, e aqui é uma foto que ela obteve da superfície, né, a gente vai depois falar um pouquinho, mas já dá para ver, por exemplo, a superfície de Titã tem seixos arredondados, né, o que indica um trabalhamento geológico, né, através de processos de transporte e sedimentação, que já chamaram a atenção desde essa foto da Huygens. E aqui é uma representação de Titã, mostrando, através de imagens de radar, né, que é um dos sensores, mostrando uma característica de Titã, que destaca ele dentre todos os corpos do Sistema Solar junto com a Terra, que é a presença de líquidos na superfície. Então, que são pequenos mares, né, ou lagos líquidos, que a gente também vai comentar um pouquinho. Bom, a missão Cassini, essa aí é a linha do tempo dela, né? Ela operou de 2000, ela chegou, né, em Titã, ou melhor, em Saturno, porque Titã não era o único alvo, na verdade era o sistema saturniano, e além de Saturno, Titã, digamos assim, era o alvo o secundário principal da missão. E ela coletou dados, então, 2000, e a partir de 2004, na verdade, até 2017. Esse conjunto de dados, então, tem sido trabalhado por vários grupos, né, como eu disse, e aqui são os principais sensores, né? O principal deles, imagiador, é um sistema de radar com uma resolução variável, né? Então, a gente tem imagens com resolução maior e imagens com resolução menor, dependendo da altitude de voo dele em cima de Titã. Eu não vou falar de Saturno, vou me concentrar só em Titã. Existe toda uma outra vertente aí de pesquisa com dados da Cassini em Saturno, né? Então, o radar, um imagiador multiespectral, a ISS, principalmente infravermelho, né, por conta da atmosfera, e um outro imagiador também, o VIMS. Esses são os três principais instrumentos a bordo da Cassini. E a sonda Huygens, né, que é esse pequeno objeto aqui no formato de um cogumelo. Aqui ele está desmontado dentro da Cassini, né, antes dele ser solto ou lançado para a superfície de Titã, e ele foi construído pela Agência Espacial Europeia. A missão toda foi uma colaboração entre a NASA e a ESA, né? Essa parte toda da Huygens foi feita pela ESA. Só para ter uma ideia, né, a
a nave principal, aí, a Cassini, tinha quase 7 metros de comprimento, um diâmetro de 4 metros e quase 3 toneladas de peso, ou seja, uma sonda bastante grande e pesada, né, para os padrões atuais. E a Huygens tinha cerca de 320 quilos. Né? Tinha, não, tem, né, porque ela ainda está lá na superfície de Titã, não opera mais, mas continua lá pousada na superfície. Bom, Titã tem certas similaridades com a Terra, como eu disse, né, mas não com a Terra atual, e sim com a Terra pretérita. E justamente por isso é interessante o seu estudo, porque a gente consegue, de certa forma, entender melhor a evolução do nosso próprio planeta, olhando como é Titã hoje. Em termos de atmosfera, a Terra, né, como a gente sabe, tem 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e um pouquinho de outros gases aqui. Já a Titã tem nitrogênio dominando, né, 96%, seguida de metano. Então, metano é 3,5% da atmosfera de Titã, e metano é um dos principais, digamos, obstáculos, né, para a observação de Titã, porque é um gás que, enfim, não permite a transmissão da radiação, né, para que a gente possa obter, então, a imagem de boa resolução. Daí o radar, mas também complementado por sensores operando no infravermelho, que é justamente a janela atmosférica onde o metano consegue transmitir a radiação e, portanto, o sensor consegue registrar a imagem. Né? Então, essa aqui é a visão, né, a visão de Titã da Voyager, ou seja, pré-Cassini, né? Uma bola amarela, basicamente é isso, né? Titã tem a segunda atmosfera mais densa dos corpos do Sistema Solar, só perde para Vênus, depois vem Titã e depois a Terra. Por último, Marte, né, que já tem uma atmosfera bem mais rarefeita. E a presença, como eu disse, de hidrocarbonetos na superfície, na atmosfera e em forma líquida, tanto gelada quanto líquida na atmosfera e em forma gasosa, melhor, tanto gelada quanto líquida na superfície e de forma gasosa na atmosfera. Na verdade, a gente sabe hoje que o metano da superfície de Titã, tanto o líquido quanto o gelado, é formado a partir de chuva de metano. Então, o que aqui a água faz, né, forma um ciclo hidrológico, lá é feito pelo metano, tanto na forma de gás quanto na forma de líquido e de sólido, quando congelado. Aí tem alguns dados da gravidade, né, de Titã, que é 1/7 da gravidade da Terra, a pressão superficial, e assim por diante. A estrutura interna de Titã também passou a ser muito melhor conhecida a partir do dado da missão Cassini. E hoje a gente sabe que, basicamente, existe uma camada superficial de hidrocarbonetos, ela pode estar líquida, né, naqueles lagos e mares que eu mostrei, e pode estar congelada, principalmente na forma de dunas, ou seja, o metano lá é como se fosse areia. Quando congela, forma grãos, esses grãos podem ser movimentados e formam dunas. Então, a maior parte do metano congelado está nos terrenos labirínticos, que eu vou mostrar, e está nos terrenos com dunas, que são bastante comuns. Abaixo disso, nós temos uma camada gelada, onde provavelmente tem uma mistura de hidrocarbonetos com água, depois uma camada também gelada de alta pressão, um mar interior, ou seja, Titã, abaixo dessa superfície sólida tem um mar líquido, e isso, obviamente, por medidas geofísicas, né, se tem as indicações, e ela tem um núcleo também, um núcleo possivelmente maior em relação às demais camadas, em termos de espessura, né, mas que não é tão denso quanto seria de se esperar para um núcleo metálico. Então, o que se imagina é que o núcleo de Titã seja constituído por uma mistura de hidrocarbonetos sob altíssima pressão e alguns outros elementos, provavelmente silicáticos ou rochosos, né?
Essa aqui é a vista de Titã pelo sensor VIMS, né, no infravermelho. Aqui estão as regiões utilizadas para montar essa imagem colorida, né? São 3 razões de banda, na verdade. A razão 1,59 e 1,27 microns em vermelho, a 2,03 dividida pela 1,27 em verde e a 1,27 dividida pela 1,08 em azul. E a gente tem essa bela representação aqui, onde essas cores aqui, que variam desde do azul claro até o roxo, passando por várias gradações, indicam, então, os diferentes terrenos que existem na superfície de Titã. Bom, a Higgs, então, desceu até a superfície no dia 14 de janeiro de 2005 e ela tinha um imagiador a bordo, né, que adquiriu essa imagem aqui, é um mosaico, na verdade, durante a descida até a superfície, a passagem pela atmosfera. E o que salta aos olhos aqui é uma feição de drenagem, né, exatamente como existem aqui na Terra, como rios com água aqui na Terra. Então, a gente vê essa drenagem aqui com essa forma dendrítica, né, só que lá escavada pelo metano, ou seja, uma feição erosiva do transporte de material através do meio líquido, que é o metano. Infelizmente, a tecnologia da época não permitiu que a bateria da Higgs operasse por muito tempo. Ela operou, na verdade, por pouquíssimo tempo, né? Não chegou nem a 1 hora. Então, os dados que ela coletou foram o que ela conseguiu coletar nessa descida e no tempo que ela ficou na superfície até esgotar as baterias. E como tem a atmosfera muito densa que bloqueia a passagem de energia, o uso de painéis solares, né, que é o padrão nesses casos, não resolveria lá, porque ela não conseguiria receber energia suficiente para operar os instrumentos por muito tempo. Bom, o sistema principal imagiador, então, foi um sistema de radar, como eu disse, né, na banda KU, 13,78 GHz, ou 2,17 centímetros de comprimento de onda, e mandando imagens através de uma antena de alto ganho diretamente para a Terra, né? E funciona como um radar de visada lateral, muito semelhante aos que a gente usa aqui na Terra, né? Ou seja, o pulso emitido aqui pela antena, ele reflete na superfície e a radiação, uma parte dela é retroespalhada de volta à própria antena, que registra isso, então, na forma de imagens. As altitudes de operação do radar eram de 4.000 quilômetros, né, com essa resolução que variou de 300 metros até 1 quilômetro por pixel, o que não é muito grande, né, mas mesmo assim, mesmo com essa baixa resolução, pôde-se perceber muito detalhe da superfície de Titã. Aqui são as faixas, né, imagiadas. Assim, vale dizer que o radar fez vários voos, né, em Titã, e como a Cassini não era uma missão exclusiva para Titã, era uma missão para Saturno, então os flybys, né, os sobrevoos que ela fez de Titã, ocorreram ao longo de vários anos e representam essas faixas aí mostradas, que não conseguiram cobrir 100% da superfície de Titã. Então, na verdade, nós conhecemos hoje cerca de 70% da superfície com uma resolução baixa e cerca de 40% com uma resolução alta. 30 e pouco, não chega nem a 40%, com o máximo de resolução do radar, que é 300 metros por pixel. Essa aqui é um mapa de toda a superfície, né, de Titã, de radiometria, né? Então, mostrando, por exemplo, o espalhamento volumétrico, o que, nesse caso, nos dá uma ideia da presença de matéria orgânica e de água, né? Então, nós sabemos aqui as áreas de maior retroespalhamento e as áreas de menor retroespalhamento, elas indicam, então, presença de água ou gelo, né? E também a matéria orgânica. O outro uso, né, do radar foi fazer uma topografia. Na verdade, está a altimetria aqui, mas o correto, nesse caso, é falar em elevação, não é exatamente a altimetria, tem uma pequena diferença. A altimetria tem mais precisão, mas nós temos mapas de elevação
em algumas faixas. Da mesma forma, não há uma cobertura de 100% da superfície de Titã. Mas com extrapolação, né, pode-se montar um mapa topográfico de Titã usando esses dados. Então, aqui as regiões mais altas estão em tons vermelhos, né, e vai gradando laranja, amarelo, até chegar às regiões mais baixas, que são as regiões polares, né, principalmente, em azul. Uma coisa que eu não comentei, desculpem aí que parte dos slides está em inglês, parte em português, eu simplesmente não consegui ainda tempo para traduzir todos para português, então, aos pouquinhos a gente vai fazendo isso. Mas, basicamente, o mapeamento geológico que pôde ser feito, né, em Titã revelou uma série de feições de relevo bastante interessantes, e talvez fosse até mais adequado nós falarmos de mapeamento geomorfológico, né, porque nós não temos tanto a informação da composição, mas temos bastante a conformação no terreno. Né? E com isso, a partir dos dados de radar, principalmente, mas complementado pelos outros sensores também, montar um mapa geológico de toda a superfície de Titã, que depois eu vou mostrar. Existem aqui vários modos de operação do radar, né? Que eu não vou entrar em detalhes, mas inclusive para operação altimétrica, que é de maior resolução. E combinado, então, com os dados do sensor infravermelho, VIMS, produziu aqui um mapa na escala de 1 para 800 mil, que é o conhecimento atual que nós temos em Titã. As áreas que não tiveram a cobertura do radar, mas tiveram do VIMS, foi feito um mapa na escala de 1 para 20 milhões. Então, vejo como a diferença aqui é enorme, né? 1 para 800 mil com radar e 1 para 20 milhões com o sensor infravermelho, que ia sim cobriu 100% da superfície. Então, com isso, passou-se a conhecer feições que eram absolutamente desconhecidas até então, como crateras, né, de impacto, que a gente espera ver em todos os corpos sólidos do Sistema Solar, e Titã não é diferente, existem crateras, não em grande número, né, surpreendentemente, são cerca de 90 crateras na superfície inteira de Titã. Então, é muito diferente da Lua, ou de Marte, né, ou de vários outros satélites e até mesmo asteroides, né, que têm uma densidade muito alta de crateras. Titã não tem. E é fácil a gente imaginar por que não tem, né? Sendo um planeta geologicamente ativo, com ciclo hidrológico em permanente atuação lá, nós temos a erosão, sedimentação, ou seja, o registro não é mantido assim como na Terra. A Terra, que tem hoje cerca de 200 crateras de impacto conhecida, isso é apenas uma fração das crateras que se formaram ao longo da história e que foram preservadas. Né? E na Terra, por exemplo, nós temos a quase totalidade das crateras tem menos de 500 milhões de anos. Existem apenas 2 crateras com mais de 500 milhões de anos na Terra e que são muito grandes, e por isso que ainda existem, assim mesmo, existem partes delas, elas não estão preservadas completamente. Titã é muito semelhante. Imagina-se que tenha tido um grande evento de modificação da superfície há cerca de 1 bilhão de anos, né? Então, o que nós vemos hoje na superfície de Titã deve ter uma idade aí entre 200 milhões e 1 bilhão de anos. Não tem nada mais velho do que 1 bilhão de anos. Então, as grandes crateras, essa aqui é surpreendente, porque ela tem 425 quilômetros de diâmetro, e é surpreendente porque ela é extremamente grande para uma cratera de menos de 1 bilhão de anos. No sistema solar todo, as grandes crateras de impacto, e aqui na Terra também, são antigas. Por quê? Porque existiam muito mais asteroides de grandes dimensões circulando, digamos assim, pelo sistema solar, e, eventualmente, colidindo, né, com os corpos sólidos e formando grandes crateras. Com o passar do tempo, os asteroides de grande tamanho foram desaparecendo, justamente pelos impactos, sobraram os menores, então a tendência é de crateras mais jovens serem progressivamente menores. E essas são, então, as grandes lá de Titã, né? Minerva, com 425,
temos aqui African, com cerca de 115, Sinlap, com 80 km de diâmetro, e aqui uma menorzinha, Xa, com 40 km de diâmetro, e elas são crateras de tipos diferentes. Tá? Aqui nós temos um tipo de morfologia, aqui nós temos outro, tem uma classificação dessa morfologia, eu não vou entrar muito em detalhes agora. Se alguém tiver curioso por conta dos nomes, né, existe lá uma convenção para nomear as feições aí da superfície dos corpos estudados pela NASA. Nesse caso, são nomes de deuses de diferentes mitologias. Né? Xa, por exemplo, é a mitologia dos indígenas norte-americanos, né, que é o deus da sabedoria. E Minerva na verdade, a tradução seria Minerva mesmo, né? Só que a grafia que é usada aí é a grafia original. Aqui nós temos uma cratera chamada Selk, que é a grande estrela do momento. Eu vou dizer no final por quê, né? Então tem bastante dados aí sobre Selk. E Selk foi imageado com radar de diferentes resoluções, mas que, inclusive, com radar de 300 metros, que é esse nível mais detalhado, essa imagem mais detalhada que a gente vê aqui, um radar de menor resolução, a gente vê que perde o detalhe, e outros sensores aqui, né, como a ISS, né, a câmara multispectral, onde já cai bastante a resolução espacial. Mas aqui a gente vê um mapa de emissividade, né, onde mostra que essa região aqui, que é mais fria, digamos assim, tem a tendência de ter gelo de água, né, H2O congelada, isso indicado aqui pelo espectro de emissão desse lado direito aqui da cratera de Selk. E aqui um mapa geológico, então, com as várias unidades, né? Inclusive o material ejetado, que é o grande interesse aí, justamente estudar esse material ejetado em busca de formas de vida, né? Vamos falar disso um pouquinho mais adiante. Também existem processos tectônicos, ou seja, montanhas e cristas de montanhas alinhadas, né, como essas daqui, que indicam movimentação tectônica, né? E os terrenos labirínticos, né, que foram, no começo, aí, um grande enigma, né, para tentar explicar o que seriam os terrenos labirínticos, né? E aí começou-se a procurar análogos na Terra. E aqui, por exemplo, é um terreno muito semelhante a esse na Indonésia, na ilha de Java, que esse aqui na Terra é por dissolução de calcário. Então, a movimentação da água no lençol freático vai dissolvendo o calcário e vai formando esse tipo de relevo chamado de labirinto, né? E o que se tem em Titã é exatamente isso, só que com metano e não com água, né? Ou seja, dissolução de metano sólido, metano congelado, pela circulação, provavelmente, de metano líquido, né? Os campos de dunas, né, que eu falei, e que também, por analogia com a Terra, né, que é a Península Arábica e os campos de dunas alinhadas pelo vento, e a gente vê coisas muito semelhantes lá em Titã, né? Dunas alinhadas pelo vento, certamente, e isso a sonda Huygens conseguiu comprovar a existência de ventos fortes, que acabam rolando o material, o metano congelado, na forma de pequenos grãos, como se fosse areia, e formando esses campos de dunas alinhadas, que o pessoal lá do JPL chamou de arranha-gato, né? Como se um gato passasse a garra assim, arranhando, e forma essas feições lineares aí de dunas. Aqui tem um pouco mais de detalhe, né? A gente vê esses belos campos de dunas. Para vocês terem uma ideia de escala, essa barra aqui tem 50 quilômetros, tá? Então, nós temos aqui quase 300 quilômetros, provavelmente, de lado a lado nessa imagem, e a gente vê feições lineares contínuas, né, com mais de 300 quilômetros, que elas continuam, inclusive, para fora da imagem. Tem também um tipo de relevo chamado planícies indiferenciadas, que é um relevo de pouco detalhe, vocês vejam que é escuro, né, uma textura... O que a gente vê aqui de claro e escuro é muito mais o ruído do tipo salt and pepper, né? Sal e pimenta, que é típico da imagem de radar, ou seja, são terrenos lisos, né?
e não se sabe exatamente a composição deles, né? Numa imagem, aqui é o radar, e aqui deve ser a VIMS, a gente vê esses terrenos numa forma escura também, no infravermelho, né? E eles praticamente não têm topografia, ou seja, eles são bem lisos, né, do ponto de vista de textura. E aqui os lagos, né? Existem centenas de pequenos lagos, são essas manchinhas escuras aqui, e 3 grandes oceanos, né? Que inclusive são nomeados, né? Kraken, Ligeia e Punga são os nomes dos 3 grandes oceanos aí. Oceanos não, mares, na verdade, né? Eles não chegam a ser tão grandes quanto oceanos. E que a gente sabe hoje que são compostos por metano líquido, né? E que variam conforme a estação do ano. Tem uma variação, inclusive, de área, né, desses lagos, conforme a estação do ano. A grande surpresa, quando a Huygens aterrissou, foi justamente essa fotografia aqui, né, onde apareciam esses seixos arredondados aqui, mais ou menos 15 centímetros, esse seixo aqui, e que se a gente olhar um rio em pé de serra, aqui, digamos, aqui na Serra do Mar, né, chegando lá na região de Ubatuba, etc., qualquer um daqueles rios que desce a Serra do Mar vai ter esses seixos rolados aqui, normalmente de rocha gnáisica, granítica, né? E lá em Titã é a mesma coisa, só que essas rochas aí, na verdade, são de metano congelado. E essa imagem foi o grande presente, né, que a sonda Huygens nos deu. Aqui está o tempo de duração da bateria, foi 1h30. Eu tinha falado em 1 hora, mas foi, na verdade, um pouquinho mais. Ela conseguiu operar durante 1h30 na superfície de Titã. Bom, processos fluviais, então, aqui é aquela imagem da Huygens, quando ela descendo, né, para tocar a superfície, e aqui imagens de radar, uma região chamada Elivagar Flumina, que fica bem pertinho, encostadinho naquela grande cratera de impacto, né, e que tem parte da sua drenagem condicionada pela borda da cratera, né? Ou seja, você tem aqui uma corrida, né, de material líquido e que acaba se desviando de obstáculos como a cratera, e aqui uma imagem de algo semelhante na Terra, né? Uma feição bastante parecida, não sei de onde mas, enfim, muitas regiões da Terra mostram esse tipo de feição de drenagem. Então, o que a gente sabe hoje sobre Titã, em termos de geologia, né, é que tem tantos processos endogenéticos, né, os processos originados no interior de Titã, quanto os exogenéticos, né. Os endogenéticos seriam o tectonismo e possível criovulcanismo, ou seja, vulcanismo de material congelado, que é conhecido em outros corpos, né, em outros satélites do sistema solar, e lá existe alguma evidência ainda não totalmente comprovada de que possa haver pelo menos um criovulcão, que, aliás, a imagem está mostrada aqui, né, numa projeção 3D, que é um possível criovulcão não ativo, já erodido, né, mas que tem as características aí morfológicas do criovulcão. E os processos que vêm de fora são a erosão e os impactos meteoríticos, né? Isso a gente viu que são bastante frequentes lá. Bom, com esse conhecimento, conseguiu-se montar, então, um mapa. Esse mapa foi publicado na Nature Astronomy em 2020, né, ou seja, é relativamente recente, onde estão os principais terrenos aqui de Titã, mostrado na forma de um mapa mundi e de outras projeções, aqui visto pelo Polo Norte e aqui pelo Polo Sul. E essa aqui é a porcentagem, o percentual de cada um desses tipos de relevo na superfície. Então, as planícies, né, ocupam a maior parte, com 64%, depois as dunas, com 17%, depois aquele terreno, eu não cheguei a falar, mas é um terreno hammock, também é montanhoso, com 14%, as bacias e lagos ocupam 1,47%, os labirintos 1,46%, e, por último, as crateras, apenas 0,42% da superfície de Titã. Aqui a gente tem, então, esses 6 tipos de terreno, né, exemplificados em imagens do radar da Cassini.
E a grande discussão no momento, né, ou seja, as pesquisas estão direcionadas nessa linha, é tentar entender Titã, ou Cassini, Titã, melhor dizendo, após os dados da Cassini, se é ou não um ambiente habitável, né? Habitável, obviamente, para formas muito primitivas de vida, né? E por que isso? Porque Titã tem aquilo que se esperaria, né, de componentes necessários à formação da vida primitiva, que primeiro são moléculas de hidrocarbonetos. Isso nós vimos que existem, o metano é predominante, mas hoje, depois eu vou falar disso, se sabe da existência de uma série de compostos orgânicos lá na superfície de Titã. Mais ou menos como se imagina que tenha sido a Terra lá atrás, cerca de 4 bilhões de anos. Né? Agora, o grande problema de Titã, obviamente, é a temperatura. As temperaturas lá são muito baixas. Né? Varia de menos 94 Kelvin, ou mais 94 Kelvin, até menos 179, ou melhor dizendo, desculpe, 94 Kelvin ou cerca de 179 graus Celsius negativos. Essa é a temperatura da superfície. Nessa temperatura, não se conhece nenhum tipo de bactéria, por exemplo, que conseguiria sobreviver e muito menos se reproduzir. Então, o que se imagina é que se há algum local habitável do ponto de vista potencial, não é na superfície, é provavelmente no oceano líquido que está abaixo daquela capa de gelo. Por quê? Porque lá a temperatura é de menos 8 graus Celsius, né? Ou 265 kelvins, que é plenamente viável do ponto de vista de desenvolvimento de vida bacteriana. Então, as moléculas de hidrocarbonetos mais complexas, né, se presente nesse oceano subterrâneo de Titã, ou em contato com esse oceano de água, né, poderiam, eventualmente, levar ao desenvolvimento de algum tipo de vida. E é com essa premissa que esse projeto NAI, né, foi concebido. Os investigadores principais são a Rosali Lopes, que é uma astrônoma brasileira, radicada lá nos Estados Unidos há mais de 3 décadas. Ela fez a parte da graduação na UFRJ e terminou a graduação no University College, em Londres. Eu acho que ela foi mais ou menos contemporânea aí do Otto, quando ele estava fazendo lá o doutorado, ela provavelmente estava desenvolvendo dela também, só que ela estava no University College. E depois migrou para os Estados Unidos e trabalha na NASA desde então. O Mike Malaska é o coordenador aí desse projeto, e aí tem mais de 30 e tantos pesquisadores de vários países, né? França, Japão, Itália, Inglaterra, Canadá, e eu aqui do Brasil, que fazemos parte, então, desse projeto, que tenta investigar todos os mecanismos possíveis de comunicação entre a atmosfera, passando pela superfície até chegar ao oceano. E por que eu acabei me envolvendo nesse projeto? Por conta das crateras de impacto, porque o projeto, inclusive, como ele foi originalmente pensado, as crateras tinham sido deixadas de fora. Estávamos pensando em uma série de outros mecanismos, inclusive criovulcanismo, que é a especialidade da Rosali, mas não se comprovou com certeza a existência de criovulcanismo em Titã. E nessa época, conversando com ela, trocando mensagens com ela, eu falei, por que não crateras, né? Já que Titã tem crateras de grandes dimensões. Ela falou, ótima ideia, vamos desenvolver então uma parte do projeto voltado para a cratera. Esse gráficozinho, então, é basicamente um resumo dos objetivos do projeto, e a palavra-chave é o seguinte, follow the organics. Então, vamos atrás do caminho da matéria orgânica lá. Se ela está presente na atmosfera, ela cai na forma de chuva na superfície, ela corre na forma líquida e se congela eventualmente em alguns locais, se houver uma maneira de comunicar essa superfície com o oceano subsuperficial aqui, a gente teria temperatura e teria os materiais suficientes para desenvolvimento de formas primitivas de vida. Bom,
Os vários grupos que compõem esse projeto, cada um está olhando para uma parte disso. Então, nós temos um grupo que está olhando para a química atmosférica, né? E, além dos dados da Cassini, eles usam muito o telescópio ALMA, né? Para, através de espectroscopia, identificar, então, compostos orgânicos na atmosfera de Titã. E já se tem, eu vou citar alguns trabalhos, né, que estão sendo publicados, são todos eles recentes, 2020, 2021, porque estão realmente, os primeiros resultados estão saindo agora, né? Por exemplo, a detecção de haleno, né? Haleno é um composto orgânico, né? Tem lá uma assinatura espectroscópica, que está mostrado aqui, isso aqui é a molécula, né, de haleno, e o metil, eu não vou nem conseguir pronunciar os nomes todos aqui dos compostos, são completamente fora da minha realidade, né? Mas, enfim, compostos bem mais complexos, que são derivados, né, de um composto como o haleno, né? Então, esse é um dos artigos que foi publicado o ano passado. Aqui, outros compostos e outros artigos também de pesquisadores desse grupo, né, identificando que esse aqui eu vou tentar, vamos ver, metilcianoacetinoleno. Acho que é isso. Que também é uma cadeia orgânica complexa, né? Está aqui a fórmula, e por aí vai. Então, aos pouquinhos estão sendo identificados aí vários compostos complexos, né? A partir dessas observações da Cassini, que tem limitações, e do espectroscópio do telescópio ALMA, né? Então, com aquela ideia de sigam a matéria orgânica, né, nós sabemos que tem aí mecanismos que fazem essa comunicação entre o oceano, passamos por essa capa gelada aqui, né, ou através de processos tectônicos, ou através de crateras de impacto, ou através de percolação mesmo, né, que pode, então, levar esses compostos orgânicos e colocá-lo em contato com a água numa temperatura viável para que se desenvolva formas primitivas de vida, né? Os terrenos labirínticos são também um grande alvo aí desse olhar, né, em busca de forma de vida, porque eles formam esses platôs elevados que são dissecados aqui pelo relevo, compostos de matéria orgânica. Eles são muito antigos, porque a gente nota que eles se sobrepõem a terrenos mais jovens. Eles sofrem uma erosão fluvial e também uma erosão química, uma erosão kárstica, que é por dissolução do metano congelado por metano líquido, né? E constituem um grande reservatório, né? Dentro da camada sólida, né, de Titã, eles têm uma porosidade muito alta e, por isso, se forma esse relevo, portanto, tem uma capacidade de contenção de material muito grande. O outro mecanismo são as crateras de impacto. Então, esse aqui é o componente do projeto que eu sou responsável, né? E nós estamos olhando, primeiramente, para essa grande cratera aqui, chamada Minerva, com 425 quilômetros de diâmetro, e modelando ela, eu vou mostrar em detalhe daqui a pouco, né? Justamente para ver até que ponto ela conseguiu, ao se formar, romper essa camada de gelo que tem cerca de, estimado, né, 100 quilômetros de espessura, pode ter 75, um pouco menos, pode ter 125, um pouco mais, mas é por aí, por volta, então, de 100. Nós estamos modelando, através de modelagem matemática, né, a formação dessa cratera e já concluímos, tem um artigo em fase final aí de revisão, deve ser publicado na Ícaros em breve, que eu sou o primeiro autor, justamente com esse modelo matemático mostrando a formação da cratera e a ruptura, né? Aqui está o oceano em azul, né? A ruptura e a mistura desse material na parte central aqui da cratera, ou seja, aqui a gente tem a matéria orgânica e a água e mais o calor remanescente do impacto. Por ser um impacto muito grande, esse calor vai persistir aí por um período de tempo relativamente longo. A modelagem nós estamos fazendo com código do tipo Hydrocode, né, o iSail bidimensional, e o próximo passo agora é fazer também o iSail tridimensional, 3D, que nós estamos trabalhando agora nessa sofisticação, digamos, do modelo que nós obtivemos.
Aqui é um quadrinho, então, mostrando os diversos estágios de formação dessa cratera, né, da cratera de Minerva. Aqui está muito pequeno, não dá para vocês verem, mas eu tenho uma animação em seguida que vai dar para ver melhor, mas nós estamos mostrando alguns quadros, né, ao longo do processo que dura alguns milhares de segundos. Ou seja, entre o impacto e o final do processo, que é a estabilização gravitacional, são cerca de 6.100 segundos. É um processo extremamente rápido. Se a gente pensar em processo geológico, né, o geólogo está acostumado a raciocinar em milhões ou bilhões de anos, isso aqui é um processo instantâneo. E instantaneamente ele coloca, então, em contato essas camadas, digamos, a matéria orgânica com a água oceânica. Então, esse aqui é a animação do nosso modelinho, né, desde o... Deixa eu ver se ele é meio rápido, se eu consigo repeti-lo. Acho que eu consigo voltar ao slide. Isso ele é um pouquinho rápido, então, mas vocês veem bem a mistura dos materiais que ocorre nessa região central, que tem dezenas de quilômetros de largura por centenas de quilômetros de espessura. Então, é um volume bastante grande de material que se mistura aí durante esse processo, e, como eu disse, esse aqui roda até 9.000 segundos, tá? Então, vai do momento do impacto, eu vou repetir de novo, no momento do impacto, vocês vejam que os segundos, né, passando, até chegar à estabilização gravitacional, que ocorre um pouco antes disso, ocorre em 6.100 segundos, aqui nós paramos o modelo em 9.000 segundos. Bom, como nós temos aí várias grandes crateras, né, na superfície, não são muitas, mas as que tem estão aí, né, todas elas têm nome, então nós podemos pensar nesse processo acontecendo em vários locais da superfície de Titã, né, onde pode ter havido essa comunicação entre a matéria orgânica da superfície e o oceano subterrâneo. Então, agora, o nosso alvo são modelar essas outras crateras menores, né? Como eu disse, todas elas são bem menores. A próxima grande cratera, depois de Minerva, tem 125 quilômetros. Então, uma tem 425, a outra tem 125. Aí tem várias na faixa de 80 a 125 quilômetros. Tem um outro componente que o pessoal, os geofísicos do grupo estão analisando, que é um transporte entre o núcleo de Titã e o oceano. Porque, como eu disse lá atrás, a densidade desse núcleo mostra que ele não é totalmente silicático ou metálico silicático. Ele provavelmente tem matéria orgânica misturada, né? O que faz com que haja possibilidade dessa matéria orgânica migrar também do núcleo para o oceano, ou seja, a gente teria matéria orgânica tanto vindo da superfície quanto vindo também do núcleo, ambos aportando matéria orgânica dentro desse oceano, que seria, então, um ambiente potencialmente habitável, né? Então, essa é outra linha aí que está sendo explorada. Tem a linha de microbiologia, né? Tem um conjunto aí de pesquisadores testando bactérias para ver a resistência das mesmas à baixa superfície e a composição que a gente imagina que exista aí nesse oceano de Titã. É um grupo liderado por colegas da França, né, e também tem algumas publicações saindo aí desse grupo. Então, basicamente é isso. Existe possibilidade da vida sobreviver ou existir, né, dentro de Titã, ou seja, nesse ambiente aquático de Titã. A vida conseguiria se desenvolver nessas altas pressões que a gente imagina que tenha lá. Será que a gente conseguiria prever que tipo de bioassinatura a gente pode buscar na superfície hoje, né? Por exemplo, do material que foi ejetado no impacto meteorítico, você pode ter bioassinaturas de fósseis de bactérias que foram trazidas dos oceanos e depositados aí na superfície, né? Isso se faz através de câmeras, né, desse tipo, onde são simulados aí todos os ambientes de pressão e temperatura e colocadas as bactérias para ver até que ponto elas existem. E foram descobertas bactérias aqui, essa aqui é uma delas, a Shewanella oneidensis, né, que consegue resistir à pressão
e as temperaturas existentes aí em Titã. Então, está aí a nossa bactéria, né, uma grande candidata à vida potencial lá em Titã. Ela consegue sobreviver a pressões até 750 megapascal. Isso, transformando em unidade de pressão, qualquer uma, a gente vai ver que é uma enormidade, né, em termos de pressão. O transporte do oceano para a superfície, né, em que mecanismos isso aí poderia ocorrer, e os resultados seriam esses compostos, né, chamados clatratos, em que se mistura aí água e matéria orgânica, né? Eu vou passar rápido aqui. Bom, só finalizando, eu tenho mais poucos slides, mas esse aqui são os vários componentes do projeto, os pesquisadores responsáveis, não sei se dá para ler em detalhe aí, mas tem vários nomes aí que talvez vocês conheçam, né? E isso compõe, então, esse projeto do NAI, né, do NASA Astrobiological Institute, que ainda tem 1 ano e meio, né, com o financiamento atual aí da NASA, para ser concluído, mas que já está produzindo uma quantidade muito grande de conhecimento aí, que estão sendo expressos na forma de artigos, principalmente artigos em principais periódicos da área. Bom, só para finalizar, né, existe o Titã parte 2, né, ou seja, o retorno a Titã. Existe uma missão chamada Dragonfly, que está projetada para ser lançada em 2029, se não me engano, e deverá chegar em Titã em 2034. E ela vai utilizar esse novo conceito, né, que a NASA testou lá em Marte e deu muito certo, de drone. Então, o Dragonfly vai ser um drone, um helicóptero drone, né, que vai, na verdade, visitar alguns locais na superfície de Titã e recolher amostras de diferentes locais. O drone tem uma série de vantagens sobre os rovers, né? O rover, para deslocar de um ponto a outro, é muito lento, tem que ter um terreno altamente favorável para ele conseguir se deslocar sem ter problema de ficar atolado, por exemplo, ou cair num buraco, numa fenda, numa crevasse, né? Enquanto que um drone não tem nenhum problema, ele pode muito bem voar de um local ao outro, coletar e partir para o próximo, né? Então, a Dragonfly vai ser uma missão baseada em drone, ela já vem sendo pensada há vários anos, mesmo antes do sucesso do drone em Marte. Por quê? Porque Titã é muito mais fácil de voar um drone do que Marte. Titã tem uma atmosfera densa e Marte tem uma atmosfera rarefeita, onde é dificílimo um drone do tipo helicóptero, ou qualquer drone, na verdade, conseguir voar. Então, para quem conseguiu voar em Marte, voar em Titã vai ser moleza, não vai ter problema nenhum, né? E esse drone já está em desenvolvimento, já tem um protótipo, né? E ele vai buscar, então, os locais que forem apontados como mais favoráveis para ter essa bioassinatura de uma eventual forma de vida que se desenvolveu ou no passado ou no presente. Isso a gente não sabe ainda. Então, só para concluir e não ultrapassar muito tempo que foi combinado aqui, eu só queria, então, agradecer aí a oportunidade que vocês estão me dando e reconhecer aqui a parceria com o JPL, né, o Jet Propulsion Laboratory. Essa aqui é a Rosali Lopes, e aqui nós estamos na frente de uma maquete do InSight, né, que foi uma missão lançada quando eu estava lá. Então, estava toda uma agitação lá por conta da missão InSight, que está lá em Marte operando com o sismômetro, né, registrando os sismos e, inclusive, agora produzindo os primeiros artigos, foram publicados no mês passado na Science, os primeiros artigos já com resultado acumulado de 2 anos e meio de medidas sísmicas lá da superfície de Marte. Tá, então, é isso, eu agradeço a atenção de vocês e estou à disposição para a gente conversar. Vou interromper aqui. Obrigado, Álvaro. Excelente apresentação. Acho que o trabalho é um projeto bastante denso, né? Envolve muita gente, um projeto também bastante ambicioso, né? E a possibilidade de identificar
traços de alguma forma de possibilidade de vida em Titã, bastante interessante. Bom, agora a gente está aberto a perguntas, comentários. Alguém gostaria de fazer algum comentário, uma pergunta? Eu estou abrindo meu chat aqui, Otto, que aí, se alguém quiser escrever alguma coisa, também fica à vontade. Tá ok, tá ok. Bom, eu anotei aqui algumas coisas, mas no fim você acabou meio que já explicando, né? Eu ia falar, esse trabalho, eu acho que deve estar tudo nesse trabalho que vocês têm agora, que vocês estão submetendo aí para Ícaros, né? A espessura na cratera, né? Nessa cratera que vocês analisaram agora, a profundidade dela, o quão distante, quão fina seria essa região em relação à crosta ali, para você chegar nesse mar de água que tem abaixo? Então, nós rodamos modelos variando de 75 a 150 quilômetros de espessura de capa de gelo, né, de crosta gelada. E apenas nos casos de 150 quilômetros que não houve a ruptura completa. Há uma ruptura parcial, mas não há uma ruptura completa. Todos os outros casos, até 125, tem uma ruptura completa e a água extravasa, inclusive. Tem o splash, né? Aquela coisa do splash, né? Que espirra para todo lado. E isso se permitiria, eventualmente, né? Talvez não com os dados que existem agora, mas nessa próxima missão aí, procurar onde teria esse tipo de material, de repente o material Sim. que passou para cima ser identificado? Então, uma das pesquisadoras, a Nesina Solomonidou, que é uma grega que trabalha lá no JPL, ela trabalha com a parte de análise espectral com as imagens do VIMS, justamente tentando identificar a composição do material para ver aonde pode ter espirrado, né? E a gente já sabe que tem um material ejetado próximo de Selk, né? Que, aliás, eu esqueci de falar, mas o alvo da missão do Dragonfly é a cratera Selk. E por que é Selk? Porque ela é a mais jovem de todas. Ela está muito bem preservada e tem um depósito ejetado muito bem caracterizado. Eu acho que Minerva, com os dados que a gente está publicando, pode ser até que atrai algum interesse, mas o drone não vai ser capaz de voar de Selk até Minerva. Então, vai ser uma ou outra. Ele não teria essa capacidade. Aliás, ele é movido a energia atômica, porque lá tem o problema dos painéis solares, né, que não iriam funcionar. Então, ele vai levar uma pilha, né, atômica para poder ter a energia lá para poder voar. Mas a distância é muito grande. Então, como já foi definido que é Selk, né, provavelmente Minerva vai ficar de fora. Mas nós vamos fazer, eu estou combinando com o nosso time, aí nós estamos começando isso, fazer uma modelagem para Selk também, porque ninguém fez isso ainda. Então, vamos ver até que ponto, porque Selk tem 80 e poucos quilômetros de diâmetro, então nós vamos ver se conseguiria romper o gelo com 75, com 90, com 100 quilômetros de espessura. Certo, certo. Bom, temos aqui duas questões. Primeiro, o Ricardo escreveu aqui no chat, né? O quanto essas medições da geologia de Titã podem dar pistas sobre o processo de formação desse satélite? Bom, a grande questão é saber a origem dessa matéria orgânica, né? Isso é que tem chamado a atenção de todos lá, porque, basicamente, a grande estrela dos processos geológicos lá é matéria orgânica. É o papel que a lava faria aqui, que a água faria aqui, lá é tudo feito pelo metano, né? E isso ainda é uma interrogação. Não se sabe como veio, de onde veio, como é que ela se concentrou e como é que ela sobreviveu, né, tanto tempo. O metano não é uma substância tão estável, mesmo em temperatura baixa, né? Então, essa aí é a chave para entender a evolução de Titã, é justamente entender essa questão da matéria orgânica. Ok, ok. Temos aqui Eli Branco, tem uma colocação? Pode falar, Eli. Tenho sim. Álvaro, primeiro, obrigado pela apresentação, foi muito interessante. É um dos meus temas favoritos, inclusive. É mais uma pergunta prática que eu tenho. Qual que é a possibilidade de estudantes que estão, né, agora começando pós-graduação se envolverem com esses projetos? Onde a gente pode procurar mais informações, ou se... Legal. Poderia, por exemplo, contatar você por e-mail?
É muito boa essa pergunta, porque essa é uma coisa que eu tenho falado bastante em algumas palestras, né? É que eu acho que a gente não se dá conta das possibilidades de pesquisa que existem abertas a partir dos dados de todas as missões da NASA, porque esses dados são públicos, né? Inclusive, essa semana teve um congresso especificamente sobre Titã, chama Titan Through Time. Ele tem a cada 2 anos. E eles ali organizaram todos os dados da missão Cassini, né, num repositório muito, muito legal, muito acessível, né, e foi apresentado pela primeira vez ali. Então, a gente pode usar esses dados para trabalhar aqui no Brasil mesmo. Né? E outra possibilidade que é interessante, no JPL, por exemplo, eu, quando cheguei lá, fiquei curioso para saber quantos brasileiros tinham lá. Lá tem cerca de 3.000 cientistas trabalhando. E, poxa, deve ter um número razoável de brasileiros. Descobri que tinha 40 e tantos brasileiros, entre pós-doutores e pessoas como a própria Rosali, que são pessoas fixas lá, né? E a NASA tem uma oportunidade para pós-doutores, que é uma coisa incrível, que eu acho que nós conhecemos pouco no Brasil, que chama NPP, NASA Postdoctoral Program. Qualquer pessoa do mundo pode aplicar para uma posição pós-doutoral. A bolsa que eles dão é equivalente a um salário, porque um problema é que o JBL fica na região de Los Angeles, que é uma das regiões mais caras dos Estados Unidos, né? Então, normalmente, a gente se assusta com o preço de tudo lá. Para morar, por exemplo, lá é um absurdo de caro, né? Mas eles pagam uma bolsa que é razoável para um estudante morar, mesmo tendo família. Eu acho que são poucos brasileiros que aplicam para o NPP. Então, existem 2 chamadas anuais do NPP, é aberta para qualquer pessoa do mundo, e o que eles querem é o melhor. Se o cara é bom nisso, está precisando de um cara bom nisso, eles vão buscar, seja de que nacionalidade for, né? E a maioria dos brasileiros que estão fixos lá, como a própria Rosali, foram para lá através desse NPP, que é um programa que tem décadas de existência. Então, vocês podem procurar ou me contatar, depois eu coloco aqui no chat o meu e-mail, eu passo informações tanto de Titã, né, essa base de dados que foi organizada aí, que é interessante, tem muita coisa de Marte, né, que, aliás, os instrumentos analíticos da missão Perseverance, agora em agosto, eles disseram que iam abrir todos os dados todas as análises já realizadas. Então, qualquer pessoa pode pegar esses dados analíticos aí e trabalhar num projeto de mestrado, doutorado, e, eventualmente, aplicar para um pós-doutorado depois lá própria NASA. Ok. Rafael Ribeiro, por favor. Boa tarde a todos. Professor Álvaro, muito obrigado pela apresentação, excelente apresentação. Só uma dúvida em relação ao fato de não existir crateras mais antigas que 1 bilhão de anos na superfície de Titã, pode ser uma indicação de que os processos geológicos baseados em metano que acontecem em Titã são mais rápidos do que os processos hidrológicos aqui da Terra, de remodelagem da superfície? Sim, essa é uma das teorias, né? Tem 2 vertentes aí. Tem um pesquisador, o James Wood, que defende que teve um grande processo global, né, em Titã há cerca de 1 bilhão de anos. Tem alguns trabalhos dele publicados sobre isso. E tem outros que acham que não, que isso foi um processo gradual. Essa discussão também já aconteceu aqui na Terra desde o século XVIII, né? E lá não é diferente. Então, tem as 2 vertentes, né? Mas o fato é que essa cratera de Nerva, com 400 quilômetros de diâmetro, ela é anômala, ela não deveria existir se fosse pensar logicamente, né? Mas ela está lá, está muito bem preservada, ou seja, ela não é tão antiga, e, de fato, não tem nada muito mais antigo ou muito maior do que ela. Então, alguma coisa aconteceu de 1 bilhão de anos para cá, diferente, talvez, do que aconteceria aqui na Terra. Aqui na Terra, nós temos uma única cratera grande, com menos de 1 bilhão de anos, que é de Chicxulub, né, a famosa da extinção dos dinossauros, e ela tem 180 quilômetros, né, tem metade do tamanho dessa de Nerva, né? E depois as 2 únicas maiores que tem aqui têm quase 2 bilhões de anos, que é uma no Canadá, outra na África do Sul, e não estão preservadas, elas estão completamente
deformada já por eventos tectônicos posteriores. Então, realmente, tem alguma coisa lá nesse período de 1 bilhão de anos para cá, eu, pelo menos, acredito que sim, que apagou tudo que existia antes, e aí você tem um registro só de 1 bilhão para cá. É interessante. Obrigado, professor. Só uma outra coisa que eu fiquei intrigado também, aqueles terrenos que não são diferenciados, eles poderiam existir crateras lá? Aquelas planícies que não são diferenciadas? Não tem cratera, não tem... Não tem, pelo menos nas faixas que foram imagiadas pelo radar, não se achou... deixa eu ver se eu estou correto. Não, eu acho que tem uma cratera naquele tipo de terreno. Eu preciso verificar isso. É que das 90... que são crateras certas mesmo, não chegam nem a 30. As demais podem ser crateras. É que as imagens de resolução baixa não permitem a gente afirmar com certeza se a cratera é muito pequena, ela fica disforme, né? Então, pode ser uma cratera, pode ser uma feição erosiva, é como aqui na Terra, que tem muita coisa redonda que não é cratera de impacto, né? Então, existe uma dúvida muito grande sobre 60 crateras e tem uma certeza maior sobre 30, né? Aquelas que eu mostrei são as mais certas que existem lá. Entendi. Muito obrigado, professor. Obrigado, Rafael. Alguém mais tem mais alguma colocação? Elton, por favor. Boa tarde, Elton. Boa tarde, professor Álvaro. Obrigado aí pela apresentação. Bom, eu, como sendo um dinamicista, né, o assunto é totalmente novo, assim, e aí eu já me antecipo aqui nas desculpas, pois a pergunta pode talvez fugir um pouco até do escopo da apresentação. Mas, bom, a primeira dúvida que me apareceu foi a seguinte: quando a gente tem aquele mapeamento, né, da superfície, então a gente tem ali uma planificação em latitude por longitude, né? E aí, ali me veio uma questão que é com relação aos polos, né, ou a identificação do eixo de rotação do próprio Titã, né? E se, assim, as imagens, elas permitem, né, uma identificação ou a confirmação, né, do eixo de rotação? Essa é a primeira pergunta. Eu não vou ter a resposta para te dar. Eu posso tentar procurar e te passar alguma referência sobre isso, mas eu não vou saber te dizer. Não, tranquilo. Eu imaginei mesmo, porque tá fora do escopo, né, da apresentação. Não, eu nunca nem prestei atenção nisso. Pois é, foi uma dúvida que me ocorreu, assim, pô, como que a gente identifica ali, né, porque aqui na Terra é óbvio, né, a gente já identificou muito bem, né, onde são os polos, né, e onde que é a direção longitudinal e latitudinal, né. Mas aí em Titã, e aí? Tem algo predito, né? Mas aí, relacionado a isso... Existe um sistema cartográfico próprio, né, de Titã. Então, certamente, tem os polos definidos. Tal. Eu só não sei te dizer detalhes sobre isso. Mas eu vou dar uma olhada, tenho certeza que eu encontro fácil aqui. Depois você pode fazer um comentário sobre isso. Sim. O Titã, os grandes satélites, né, assim como a nossa Lua, eles são síncronos, né, mantêm a mesma face voltada para o planeta, né? E em Saturno não é diferente. E Titã, na realidade, ele não obedece isso 100%. Né? Então, o eixo dele é praticamente ortogonal ao plano orbital dele, mas ele, segundo os estudos, devido à atmosfera dele, que é muito densa, na realidade, ele gira um pouco mais lento do que o movimento síncrono. Então, isso já existem estudos sobre isso aí, eu acho que é algo relativamente bem conhecido. Otto, deixa eu te perguntar então uma coisa. Ele tem o fenômeno de wobbling? Então, sim, mas é muito pouco. Muito pouco. Tá. Muito pouco, Na realidade, ele gira lentamente, é um giro relativamente lento, e esse fenômeno, se tiver, deve ter, mas é numa escala muito grande de tempo, não é uma coisa significativa. Bom, e aí retomando, eu tive umas outras dúvidas, né, relacionadas a isso, que aí talvez esteja mais dentro do escopo, que é a seguinte: esses canais, né, que foram deixados por fluxos que já estão extintos, né, esses fluxos, eles têm assim, eles são gerados
exclusivamente por efeito gravitacional, ou será que tem fluxo que pode ser gerado por efeito de aceleração centrípeta, né? Que aí a gente teria talvez uma observação de canais com uma direção média alinhada com os meridianos, né? Do, com a direção latitudinal, né? Elton, é o seguinte, imagina-se que esses fluxos estejam ativos, tá? Eles não são passados, não. Muitos desses fluxos podem estar atuando no dia de hoje. E eu não sei quanto à sua pergunta especificamente, mas tem uma parte, pelo menos, dos fluxos que tem a ver com sazonalidade, ou seja, estações do ano, como aqui na Terra. É uma estação um pouco mais quente, um pouco mais fria, onde você vai ter derretimento desse metano, e aí ele flui, ou congelamento, e aí ele solidifica, né? Então, esse fenômeno parece que ainda é ativo pelas indicações que se tem. Entendi. E aí até foi discutido lá, acabou acho que ficando em aberto, né, a questão de, como que era? Era altimetria ou... Sim. Elevação, né, ou altimetria. Isso, elevação ou altimetria. Porque esse é um dado importante, né, dentro dessa minha pergunta, né, para classificar, assim, o fluxo por efeito de aceleração centrípeta ou pelo efeito gravitacional mesmo, né? O radar tinha os dois modos, né, o modo altímetro e também o modo de mapeamento de relevo, que é mais altimétrico. Só que, como eram passagens, são faixas muito estreitas, né, que ele consegue fazer essas medidas, e eram poucas passagens, né, da sonda sobre Titã. Então, não existem tantos dados assim de altimetria, são poucas as faixas levantadas com radar altímetro. Isso não permite fazer digamos, um mapa de detalhe da altimetria do jeito que tem do relevo, né? O relevo pode ser generalizado, a altimetria é bem mais difícil. Uhum. Tá joia. Obrigado, Álvaro. As ordens. O meu e-mail está no chat, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem material, informações, é só entrar em contato. Eu posso passar para o Otton também, ele dissemina aí para vocês. Mas fiquem à vontade para me contatar. Ok. Eu tenho mais uma pergunta, na realidade é meio geral, assim. Eu sempre ouvi falar essa história, né, que Titã seria como a Terra teria sido no passado e tal, mas eu nunca estudei isso, não. Então, eu ia perguntar para você assim, qual seria, então, a evolução de Titã agora? Né? A Terra evoluiu para o que a gente tem hoje e aí temos a vida aqui evoluída, né, de alguma forma. Então, suponhamos quais seriam os próximos passos, né? O que ocorre com Titã? Então, a grande diferença é que a Terra teve um grande evento de oxigenação, que no começo não tinha esse oxigênio que nós temos hoje na atmosfera e também na superfície, né? A Terra e Marte também, porque Marte a gente vê uma quantidade de óxido de ferro enorme, né? A cor do planeta vermelho e tal, justamente é o óxido de ferro. Poderia se imaginar que Titã venha a ter no futuro um evento de oxigenação. Agora, eu não sei se ele tem as condições, digamos, de orbitais, né, para isso. Então, eu não conseguiria te responder isso, porque eu acho que depende muito, porque a Terra e Marte estão na zona habitável, então essa oxidação teve a ver, né, inclusive, com a questão de micro-organismos e tudo mais. E eu não sei se Titã reuniria essas condições. O que a gente sabe hoje é que na posição que Titã está, realmente as temperaturas são tão baixas, dentro do sistema solar, né, são tão baixas, que tudo que possa existir de vida está relacionado ao oceano. O que tiver na superfície foi escavada, colocada lá e fossilizada. Mas certamente ali ela não teria condições de progredir. Certo. Legal. Deu para entender. Ótimo. Bom, alguém mais tem mais alguma questão, alguma pergunta? Algum comentário? Bom, então gostaria de aproveitar e agradecer novamente, Álvaro, acho que foi um excelente contato, uma ótima apresentação, assunto muito interessante e atual, né? Com missão espacial aí
em proposta, né, em algo que não que deve eventualmente ocorrer aí no futuro próximo. Então, é algo bastante atual e interessante. E, então, gostaria de deixar aqui um agradecimento em nome de todo o grupo e, quem sabe, a gente consegue aí mais para frente ter mais contatos e, eventualmente, uma colaboração maior. Acho que alguém levantou a mão, o Alton. Eu de novo. Só mais uma perguntinha para finalizar, desculpa, Alton. Eu queria saber se o professor Álvaro, ele tem, assim, dentro daquele contexto, né, que a gente viu no COSPAR Capacity Building, né, em Guaratinguetá, que os palestrantes todos falaram, né, que existem muitos dados ainda para serem analisados, né. E aí eu queria saber se o próprio professor Álvaro, assim, ele tem bastante coisa ainda de projeto em aberto, de ideias em abertas, né, com os dados da Cassini. Então, eu estou concentrando, Elton, nessa parte de modelagem de cratera, e eu faço isso em parceria com uma geofísica canadense, que está agora trabalhando nos Estados Unidos, porque esses modelos, né, do iSail é uma coisa bastante específica e ela é especialista nisso. Então, eu tenho feito esses modelos desenvolvidos em parceria com ela. Mas isso requer uma formação bastante específica em geofísica, né? Obviamente com a base matemática. Para isso, sim, eu teria alguma possibilidade. Agora, para as outras áreas que você possa ter interesse, ou qualquer um dos que estão assistindo possa ter interesse, eu posso indicar os contatos desse grupo enorme de cientistas aí do projeto, que estão sempre atrás de talentos, né? Estão sempre precisando de um pós-doc, um aluno doutorado, e eventualmente até com bolsa, né? Então, se vocês tiverem um interesse específico, me escrevam no que vocês estão interessados, eu tento contatar esse pessoal e ver se alguém está precisando de um aluno ou um pós-doc com esse perfil. Tá, joia. Obrigado. De nada. Obrigado. Bom, Otton, eu também agradeço aí o convite, a oportunidade de interagir com vocês. A gente, apesar de estar no mesmo estado, né, acaba cada um metido dentro da sua caixinha, né? Então é muito bom essa oportunidade, eu agradeço e uma honra aí estar falando para vocês. Ok. Vamos tentar manter esse contato, então. Muito obrigado. Beleza, obrigado a você. Só antes de encerrar, a gente tem aqui o costume, Álvaro, no final, nos últimos minutos,